Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Carteira do Casal. É isso aí. Pois é, ela sempre fica super preocupada, né? De eu errar o nome, mas não errei não, é Carteira do Casal hoje, gente. Management não é comigo. Eu só falo aqui de casamento. Hoje é um episódio, gente, que está inaugurando a temporada Brasil. É o primeiro Carteira do Casal que a gente está gravando aqui diretamente de Linhares. Isso. No Espírito Santo, que é a nossa cidade natal. A nossa cidade natal. E a gente veio aqui entrevistar um casal super especial com uma história linda que a gente vai revelar já já. Verdade, a gente ficou muito animado em fazer essa temporada Brasil porque a gente conversa com casais nos Estados Unidos, brasileiros que estão lá na nossa realidade, na nossa convivência, mas a gente conhece histórias, principalmente aqui da nossa cidade, que são histórias lindas, que merecem ser divulgadas, gente, para todo mundo. Verdadeiros milagres. E vocês vão conhecer essa história já já. Triste manhã de quinta-feira. Nosso amigo Maurinho veio a falecer. Momento de tristeza aqui em Linhares aqui. É isso mesmo, gente. Esse áudio que vocês acabaram de escutar aí, o Abel recebeu no WhatsApp. E esse áudio se refere ao casal que a gente está entrevistando aqui hoje. Esse áudio se refere à vida do Maurinho, que sim, foi praticamente uma quase morte, né, que ele viveu. E eles viveram essa história de milagre, essa superação, esse momento máximo de fé. E é isso que a gente gostaria muito que eles dividissem com a gente. Um momento que deve ter sido, assim, muito difícil, né, Abel? Você como amigo, recebeu esse áudio, você ficou bem transtornado. Emocionado. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava em Miami, indo para um evento em Miami. No meio da estrada, eu recebi o áudio e me emocionei, obviamente, fiz uma oração. Mas, graças a Deus, eles estão aqui, gente. E hoje, com grande alegria, a gente recebe Maurinho e doutora Mariana. Doutora Mariana, sejam bem-vindos. Que prazer recebê-los aqui no nosso podcast, né, Beto? Exatamente. Que prazer. Estou muito feliz em ter vocês aqui. Acolhidos, os dois, né? Maurinho já conheço há muitos anos. A doutora Mariana, acho que pessoalmente poucas vezes, mas de rede social, né? Que acompanha, que é a esposa de Maurinho, muito tempo também. Então, sintam-se acolhidos aqui, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Exatamente. Obrigado. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade para dividir com a gente aí esse momento que vocês viveram e como foi, né, tudo isso. Mas antes de contarem já do momento, fala um pouquinho de vocês, né, que é um casal tão bonito. Vocês estão casados há quanto tempo? Tem quantos filhos? Fala um pouco dessa família para nós. Isso aí, a gente tudo agradecer, né? Oportunidade, vocês estão famosos agora nos Estados Unidos. Então, agora só, isso daí é alegria pra gente. Então, feliz, parabéns, né? Vocês realmente, pelo trabalho que vocês fazem, né, Abel? Não só a sua parte de consultoria, na parte de economia, que você é uma referência para muitas pessoas, né? Não só do Brasil, eu tô vendo, acompanho você e a sua amizade realmente é legal e faz a gente ficar muito feliz e, claro, Roberto, você que acompanha, a gente vê o seu canal, vocês, né, dentro desse podcast que realmente traz uma ideia de casais sensacionais. Então, obrigado de verdade, eu agradeço o convite e poder falar da nossa vida, do que a gente viveu. É uma experiência hoje que eu e Mariana, a gente leva isso sim à frente. Então, né, nós somos casados aí, né, há 12 anos e a gente tem 2 filhos, somos uma família tradicional de Linhares, e fazemos tudo em volta disso, católicos. E eu te falo, a gente vai conversar muito sobre isso, Mariana vai dar a parte dela, e foi um momento de fé com pessoas, e se a gente contar os depoimentos durante essa conversa, Roberto, você vai ver o que balançou casais dentro da proposta do podcast de vocês. Então, obrigado. A gente vai levar isso aí à frente e tentar transmitir um depoimento de fé, que é o importante. Maravilha. Obrigada. É isso aí, um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história. E é isso, a gente está aí para levar mesmo, né, o que a gente viveu, o que Jesus quer que a gente passe, né, para as pessoas. A gente tem muito isso, esse propósito mesmo de levar, né, aos casais o que a gente viveu, o que a gente conseguiu, né, vencer aí.
E é isso, um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Maravilha. A gente está super feliz em poder estar ouvindo de vocês um pouco mais dessa história, que a gente sabe da história por meio de rede social, o que as pessoas falavam, o que a gente acompanhou na época. Então, para quem está chegando agora e curioso, né, o que aconteceu com o Maurinho, gente? O que foi que aconteceu? Como foi, Mariana, que tudo começou? O que aconteceu com o Maurinho para chegar nesse áudio aí que o Abel recebeu? Então, o Mauro testou positivo para Covid. E aí, naquele momento, eu estava grávida e, naquele momento, a grávida não podia nem sonhar em pegar Covid, né? Era grupo de risco, aquela coisa toda que a gente Foi no auge vivendo. da pandemia? Foi, 2021, né? Assim, já estava, não foi no auge, né, 2020, mas assim, já ainda estava, né? Foi na segunda onda. Isso, exatamente. Após a segunda onda. Foi que mês de 2021? Foi maio, final de maio, Uau. E aí ele chegou em casa e falou: Mariana, eu tô com dor de cabeça, eu acho que eu tô gripando e tal. Já isolei ele no quarto. Falei: fica aí, né? Por via das dúvidas, você já fica aí. E aí passou, acho que um dia, 2, né? O teste ficou pronto, aí testou positivo. Ele foi para casa da mãe dele e eu fiquei em casa com meu filho. E aí também, uns dias depois, eu testei negativo. Meu filho também, e aí a gente preferiu que Mauro voltasse para casa, porque na casa dos pais dele, ele estava ficando dentro do quarto sozinho, né, trancado. E aí que eu fosse para casa dos meus pais e para ele poder voltar para casa. Isso você estava com uma gravidez também. Isso. Quantos meses? Eu já, bem assim, no meio, acho que 4 meses, né, Mauro? Devia estar. Tá, no terceiro por 4 meses. Isso aí. E aí ele voltou para casa, já praticamente, né, nos dias aí, 7º dia, estava tudo indo muito bem. Acho que foi no 10º dia, né, amor, que você começou a piorar muito. Naquela época ficavam 15 dias isolado, assim. Era, era né, isolamento total, era total. né? E tinha tomado a vacina? Aí que foi o problema. Ele tomou a vacina naquele dia, ele tomou a vacina contaminado. Uau! E aí o trem todo dobrado. Com com Covid. o vírus. Sem saber que tava. Você não sabia. Estava sobrando doses, né? E eu não tinha tomado até então. Aí os postos de saúde falavam, tá sobrando dose, abriu e ninguém veio, não conseguiu os que eram os de risco até então. E aí uma amiga minha não, Lorena, minha irmã, me ligou, falou, a menina do posto tal falou que tá sobrando. Ele vai lá correu lá e tomou. E aí eu não tava me sentindo mal, assim, até então. E aí, naquela tarde, eu fui numa reunião no Cicobi, e aí o pessoal lá, e a gente resolvendo questões de financiamento, eu consegui mudar uma legislação, e eu estava com eles muito envolvidos, era uma reunião de trabalho até. Aí eu falei, gente, não estou muito bem não, meio tal, assim, mas foi rápido até. E eu cheguei, contaminou todo mundo. E eu cheguei, não, todo mundo não, mas foi 2 pessoas foram. Aí eu fui com meu pai na roça, eles isolados, aí eu falei, pai, não tô bem, nem vou entrar não tô gripado, não tô me sentindo e tá uma gripe diferente. Aí nós já ficamos meio assim, né, disso aí. Então foi naquele momento, eu tomei a vacina e foi. Aí quando deu, a gente fez o teste e aí testou. Positivo. Isso, só que aí começou a agravar, mas não me agravou de uma forma tão ruim. A febre não passava. E aí, minhas irmãs médicas, né, e falou, vamos para o hospital pra gente fazer um teste. Eu não estava debilitado. Só a febre que não ia embora. Não isso ia, com 10 dias. Não ia, a saturação caiu um pouco, isso, né? A saturação caiu um pouco. Internado, ele já começou a saturação, a sentir um pouco falta de a saturação não melhorava. Não estava nessa, não. E aí eu falei, bicho, vamos. E aí eu internei, mas tudo consciente. Para você ter uma ideia, né, quem está nos assistindo, eu intubei consciente, Abel. Você foi intubado consciente. Os médicos falavam que eu era o rei da VNI, o rei da máscara. Ninguém no mundo ele dormia. Tinha que ficar várias horas fazendo, né, o VNI. Eu dormia com aquilo. As pessoas, geralmente você via os relatos até de quem estava internado e saiu, que a gente teve várias pessoas, vocês, nós todos, né, que não resistiram e outros que saíram, né? Que o grande problema era a respiração, a máscara, que era o teste. E aquilo eu conseguia fazer, dormia com aquilo. E os caras falavam, bicho, eu não acredito. Então você ficou consciente um bom tempo. Todo o tempo até entubar.
E você entubou logo que entrou no hospital? Entubamos com 20 dias. Não, 11 dias. 11 dias. Aí você foi para o hospital, deu a entrada que não estava muito bem. Já foi direto para UTI, porque já estava com... 30%. Que 30%? Não, foi depois, né? Já estava com o pulmão praticamente todo, assim, todo sabe? Isso, aí já foi pro... Isso, aí já fazendo VNI e tal. E aí ele se esforçando, fazendo fisioterapia. E aí começamos a ver, assim, buscar outras coisas, né? Outros equipamentos. Chegou a vir um equipamento de São Paulo para ele, uma outra máscara que era um pouco mais confortável, que não, né? Para ver se ele conseguia retardar ou até mesmo não ter que fazer a intubação. O procedimento da intubação. Então, assim, ele tentou, foi um guerreiro mesmo, assim, todo mundo do hospital fala, Maurinho, ninguém aguenta, porque assim, as pessoas chegavam no hospital, nem um dia conseguia fazer aquilo, já vamos entubar e tal, e ele não, ele conseguiu bastante tempo, e até que chegou o dia que os médicos, né, junto com as irmãs dele, entraram num consenso, junto com ele também, eram amigos, né? De que a melhor opção era intubar. Aí ele intubou, e da intubação para todo o processo do que foi acontecendo, foi quanto tempo, assim, que ele ficou internado, hospitalizado? Foi muito tempo? Ele ficou 93 dias ao todo. E você já estava grávida de 4 meses, já, mas quase ganhando. Eu ganhei neném um mês depois que ele teve alta. Nossa, cara, Mariana. Eu saí 30 de agosto. Vocês têm 2 filhos, correto? 31 de agosto. Ela nasceu 7 de outubro. São 2 filhos que vocês têm, né? 2. É o que? Um casal. Um menino de 7, a menina de 3. E você estava grávida da menina. Da menina. E nesses 3 meses, praticamente, de internação, oscilou muito entre muito grave e melhorando? Ou sempre era muito grave? Como foram esses 93 dias? Como diz o nosso grande amigo, vou dar um abraço nele em nome de toda a equipe médica, doutor Fernando Achei. Maurinho, para quem morreu, você tá bem demais. Era todo dia, gente. Era uma loucura. Assim. Doutor Fernando, eu lembro dele. Um abraço. Legal. Pra quem morreu, você tá bem demais, ele falou comigo no quarto um dia. Todo dia vocês tinham uma surpresa. Não quiseram... tá certo. E aí, desde essa intubação, você ficou inconsciente o tempo todo. Mas por quê? A minha dúvida, a gente mora nos Estados Unidos, a gente acompanha pelo WhatsApp, temos grupo que a gente se comunica ainda, acompanha de longe, que acontece às vezes aqui, né, na cidade. Mas por que chegou nesse ponto de soltar em áudio? Que é meio que, né? Porque depois o Mariano complementa. Pelo que as pessoas falam. O que aconteceu para chegar isso? Quem te via no eu lá nos Estados Unidos receber um áudio, tipo assim. Acho que quem te via no hospital na situação que ele estava já dava como morto, não, né? Quem via falava. Não, mas não foi isso, não. Teve eventos mesmo, assim, né? Mariana, depois complementar que já estava melhorando, a infecção estava em 100%, foi para 50%. Mais ou menos, né? E aí teve o pneumotórax, que foi aquela dilatação do tórax, que entra o ar, né? Vamos falar assim, resumindo, né? E aí teve que fazer esse dreno, botar o caninho. Tá. Nessa colocação desse problema, teve um sangramento, uma hemorragia. Teve hemorragia. E aí o negócio começou a piorar. E até que identificou, aí disse que foi coágulo pro cérebro, e aí tal, e aí o tempo foi ruim, aí deu aí deu outro. E aí chegou num ponto que foram fazer teste de 24 horas. Nossa, e o médico falou, daí pra frente, filho, só pra trás. Uau. Caramba. E aí soltou, e aí vazou a informação. Mariana, e você grávida, vivendo essa situação, com o seu marido ali, praticamente você não sabia o que ia acontecer. Nossa. Como foi como que você se sentiu assim? Que eu sei que, pelo que a gente acompanhou nas redes sociais, foi uma corrente muito forte de oração, né? Você tinha forças para liderar essa corrente de oração ou pessoas que estavam fazendo por você? Ela que liderou, velho. Forças, eu não tinha forças, né? Assim, na verdade, eram muitas pessoas que estavam em oração com a gente e que isso tudo acabava envolvendo mesmo, né? Dando força pra gente. Mas, começando essa corrente de oração,
eu me propus a todo dia. Mauro estava acordado ainda na época, ele tinha acabado de ser internado, ele ainda estava na UTI, ainda estava consciente. E eu falei, todos os dias eu vou lá na frente do hospital, 3h da tarde, porque a gente sabe o poder do texto da misericórdia. Todos os dias? Todos os dias eu ia sozinha dentro do carro, e aí ia lá, fazia oração e tal. E eu acredito muito que eu estando ali perto dele, ele sentia a minha força, né? Sentia ele, de alguma forma eu estava ali do lado dele. Você estava intercedendo. E você foi internado no hospital? Unimed. Todo tempo em Linhares, você não saiu, não? Não era caso de sair? Foi, mas aí a gente perdeu o time, ele piorou muito, aí não deu tempo, né? Entendi. Era arriscado ele pegar uma UTI aérea, enfim. Entendi. E aí algumas amigas ficaram sabendo que eu estava indo no hospital todos os dias, 3h, e ficava no meu carro ali, e ali intercedendo. E aí ele começou a ter algumas pioras, aí minha sogra, eu vou com você. Aí 2 amigas também foram. Quando a gente foi ver, já estava envolvendo assim, a cidade toda, né? Todo mundo querendo estar lá, as pessoas às vezes saíam do trabalho para poder estar lá, enfim. De todas as congregações religiosas, o legal é isso. Isso que eu ouvi também, de pastor evangélico, a padre católico. Você conseguiu, começando com o terço às 3h, trazer uma legião de pessoas orando, né? Pela saúde, né, do Maurinho naquele momento. Você conseguiu fazer isso. Que força, Mariana, porque geralmente nessas horas, na maioria das vezes, as pessoas não têm força nem para rezar, precisam de ajuda, né? E você liderou esse momento. E aí isso é muito importante também, que é um passo aí para vocês terem recebido, né, esse milagre, essa cura. Sim. Com certeza não foi um momento que foi cura só para vocês. Muitas pessoas devem ter recebido percebido, né, o amor, o cuidado de Deus diante do seu passo de entregar e confiar. E nesse período dos 93 dias, vocês lideraram essa corrente de oração. Sim. Fazia chuva ou sol, eu estava lá. Você estava lá. Eu via depoimento, Roberta, eu tenho todo dia, sim. Né? Cada dia diminui, né? Mas toda semana você tem depoimentos, assim, onde a gente vai de pessoas, né? Na campanha, então, foi intenso, mas não foi tanto igual no início. Mas gente, assim, desconhecida, mas não amigo, né? Aquela Maurinho teve um dia, tava chovendo, e o pessoal tava rezando. Eu sabia que as pessoas estavam lá. Mas teve um dia que tava chovendo, era um dia de sábado. Eu lembro que um cara falou assim comigo, era um dia de sábado. Vento, chuva. Eu falei, esse povo não tá rezando hoje, mas eu vou lá ver. Dizer que ele chegou lá e tava, bicho, agora eu vou rezar com esse povo, não é possível. Na chuva. Gente, tá vendo como que é o exemplo, então, né? Assim, são vários depoimentos que quem tem fé, então esse, né, é um milagre. É um motivacional maior. Foi um milagre, né? Você tem consciência que é um milagre. Eu tenho consciência. Eu tenho consciência porque a gente viveu aqui em Linhares agora há poucos dias, né, de uma menina que faleceu, tadinha. A gente, né, dá os pesos na família dela e fomos fazer essa oração. Não só ela, né? Teve alguns casos já depois disso que a gente intercedeu e estava anunciando a morte, igual teve a minha. Notícia em WhatsApp, faleceu. E ainda não tinha falecido. E que no meu caso, Deus iluminou e não foi. Então, assim, então esses depoimentos são interessantes, cara. Mas você chegou a se sentir perto da morte, Maurinho? Em algum momento? Não. Em nenhum momento. Em nenhum momento, eu nunca vi nada, eu não vi luz branca, eu não vi nada. Né? Então, porque as pessoas... Tem relatos de pessoas que chegaram tão perto, né? Que acabam... Então, você não chegou, então você nem foi para lá. Não sei. O Abel você e ficou Roberta. todo tempo aqui. Mas eu sempre falo com o Mauro que o grande milagre não foi ele ter sobrevivido, é ele estar do jeito que ele está. Ele anda, ele sente cheiro, ele fala. Nenhuma, zero sequela. Então, assim... Isso tudo é um milagre, assim, eu por muito, acho que 2 anos depois que ele saía, eu olhava para ele e falava, gente, é um milagre aqui do meu lado, porque do jeito que eu vi meu marido ali naquela cama de hospital, e agora eu vejo ele aqui falando, e eu demorei muito tempo para me acostumar, sabe, com o milagre.
Você estava preparada, Mariana, para receber esse milagre ou dentro de você o sentimento era de que realmente ele ia? O que você sentia naquele momento? Você achava que você se preparava em oração para viver uma notícia ruim ou você estava pronta para receber um milagre? Olha, naquele momento que a gente recebeu essa notícia de que ele teria morrido, né? Na verdade, eu recebi um dia antes de todo mundo, né? Na noite anterior, porque essa cirurgia que ele fez para colocar esse dreno foi, eu acho que 1h da tarde, assim. E isso tudo rolou o dia inteiro e à noite eu estava em casa, minha cunhada chegou lá chorando já e eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. E aí ela falou, Mariana, ele está muito mal, assim, a gente não sabe, né? Vamos pedir a Deus mesmo, mas assim, só um milagre, ela falou assim, só um milagre. E ela é médica, né? E naquele momento... gente, quem não acredita em milagre, ó, vocês estão vendo aí. Milagre vivo. Milagre vivo. E naquele momento eu não tinha força para fazer oração mais, assim, porque já tinha alguns dias, né, que a gente já estava ali. Eu acordava de madrugada, eu parei a minha vida para fazer oração para ele, sabe? Assim, era de manhã, de tarde, de madrugada, não tinha horário. Então, ela chegou e falou só um milagre. Então, assim, eu ajoelhei no chão e eu só falava, Senhor, eu preciso desse milagre, me dá esse milagre. Só isso que eu conseguia falar. Você pediu o milagre o tempo todo. Nessa noite, só milagre. Eu falava, se é um milagre que eu tenho, que é só um milagre, então é um milagre que eu preciso. E eu clamei a noite, assim, a madrugada inteira isso. Desculpa, gente. É normal. E depois que, no outro dia, teve as questões dos testes, né? Que aí faz teste neurológico, faz Doppler, aquela coisa toda, né? Que tem que fazer para poder realmente constatar uma morte encefálica. E ele foi passando nos testes, a pupila dilatando e tudo indo bem, assim, sabe? Aí eu falei, agora eu tenho que ser... O milagre aconteceu naquele momento, sabe? E depois disso a gente ainda teve 60 e poucos dias pela frente. Esse episódio foi bem no início da internação dele, não foi, né? E depois disso ele teve sepse, ele teve bactéria resistente a tudo que vocês imaginaram, que teve que vir remédio não sei da onde. E ele tinha uma restrição, a Shea vai até saber falar melhor do que eu, que ele tinha uma restrição de um antibiótico. Foi feito um teste para ver se ele poderia receber esse antibiótico, ele não podia. Era, tipo assim, a última... Tudo estava difícil, né? Tudo. Mas, assim, depois daquele momento que ele respondeu bem aqueles testes e tudo, eu tinha muita fé de que ele iria ficar... Você tomou posse mesmo do milagre. Sim, eu sabia que ele poderia ficar com uma sequela, né? Que ele ficou sem oxigenação cerebral um tempo, ele perdeu muito sangue aquele dia. Então, assim... Eu imaginava que eu poderia ter que cuidar dele para o resto da minha vida, né? Numa cama, enfim. Mas enfim, né? Na saúde e na doença. É isso mesmo. Esse é o casamento, né, Abel? Na saúde e na doença. Tem que ter muita força, né? Se apegar e fé. É isso aí. Que é uma situação muito difícil, né? Para um casal, para uma família. E o filho, né? O filho. Sim, ele tinha 3 anos. 3 anos. Como é que foi? Como que ele lidou com o pai? Você chegou a conversar? Era muito novinho, né? Mas a ausência do pai, né? A ausência do pai durante 90 dias, 3 meses, né? Sim, a gente sempre falava, filho, o papai está no hospital, né? Ele tá tomando remédio. Então, assim, ele ia entendendo. Por exemplo, o dia que a gente recebeu essa notícia, ele virou para minha cunhada e falou, tia, eu sei por que minha mãe está chorando. Aí ela falou, por quê? Porque ela está com saudade do meu pai. E eu também estou. Então, assim, a todo momento, mas assim, ao mesmo tempo que isso era difícil para a gente administrar tudo aquilo, né? Uma criança de 3 anos, a ausência do pai, tudo, era nossa leveza, né? Onde a gente conseguia sorrir, onde, né, trazia paz pra gente. E ainda uma gravidez para você cuidar. Sim, eu falei, Roberta, que assim, eu esquecia que eu estava grávida, sabe? Assim, era vida, eu ajoelhava, eu ficava horas ajoelhada. Minha mãe falava, minha filha, levanta, você vai... Não quero saber se eu estou com peso a mais ou não. Ela nasceu
Quanto tempo depois que ele teve 30 e poucos dias. 30 e poucos É, dias, 30. olha só. Saiu 31 de agosto, ela Qual o nasceu nome 7 de dos outubro. filhos? O Mauro. Mauro. É, Ah, o Mauro também? e a Manuela. A Manuela. Tudo com M, hein? É, Tudo. gente, vocês Tudo estão com vendo ele. aí, né? A força e o poder da oração da esposa. Então, mulheres, É verdade. rezem pelos seus maridos mesmo. Pelos Porque filhos. pelos filhos, pela família inteira, né? Isso. Mas às vezes a gente, como mãe, a gente acaba achando assim, eu vou rezar pelos meus filhos, É e meus verdade. filhos são indefesos. Mas a gente tem que rezar pelos maridos também. Os maridos precisam muito das nossas orações, né, Abel? Eu rezo pelo Abel também. Eu Sim. também rezo por você aí. Tem que haver, É. né? Um pelo sim, outro. Pela família. por Pela todos. família, o poder da oração. Quando eu perguntei para Mariana o que ela pediu, se ela pediu um milagre ou não, porque muitas vezes a gente conversa com muitas pessoas que às vezes passam por situações assim difíceis, que acabam entregando assim, não que seja errado, mas entregando, Senhor, faça a sua vontade, ok, tá tudo bem, mas a sua decisão não foi essa, né? A sua decisão foi clamar o milagre mesmo. Sim. E não aceitar outra coisa além disso. E Deus honrou sua fé, né? E aí agora vocês estão aí, Amém. graças a Deus. Mas não tem sequela, né? Nenhum. Hoje, Eu vida tenho- normal, né? normal, Sou candidato a normal, prefeito, normal. tá? Para quem está assistindo aqui, na cidade aqui nossa, candidato a prefeito, amigão do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, Sim. líder aqui do PL, aqui da região. graças Então, Olha tá aí o Jamarelo ainda 100%. para representar É isso aí. direito. Roberto é fã de Bolsonaro. Nós todos Aí, conservadores. então, o Maurinho já candidato, campanha, tá 100%, né? 100%. Eu falo Graças assim... a Deus, graças a Abel, Deus. Graças a Deus eu falo que dentro de tudo o milagre, né, aconteceu. E Mariana, a gente fala muito sobre isso. Na questão de... A parte de cérebro. Porque tinha tudo para dar problema. De verdade, pelo tudo que falam, né? Pelo que você hemorragia passou, que ela e falou, tal. sepsis, bactéria. Você tá louco, Tudo, meu. tudo. Falta E de milagre, oxigenação. Falta de E oxigenação. hoje eu vejo casos de quem esteve igual eu, que, cara, o cara tem um problema no diafragma, que não consegue fazer nada. O outro não consegue caminhar. O outro não consegue... Ficou alguma coisa. Eu fiquei, falar que eu não fiquei, eu tenho deu uma necrose na cabeça do fêmur, dos dois fêmur, e uma calcificação desse músculo da bacia. Então, esse movimento meu de abrir a perna assim é ruim. Melhorou muito, mas é ruim. E tem que estar acompanhando um pouco para não deixar nada acontecer. Mas isso é mínimo, porque não é trabalho. Porque o caminhar não tem problema. Só que o impacto tem problema. Então, agora a parte de cérebro, Abel, eu vou te falar de verdade, meu irmão. Eu fiquei melhor do que antes. Que maravilha. Não, Mariana, eu falo com ela que assim, a velocidade de raciocínio, não sei se descansou e deu um reset, igual a gente faz com o computador, e deu uma... Reprogramou e veio uma versão de upgrade. Exato. Ele falou, vou passar um tempo software lá novo aí. Reprogramou. Então, assim, isso realmente ficou melhor. Não posso negar. E até da parte do hospital, e é legal para quem acompanha, né, que isso eu falo com elas, quando elas achavam que eu estava acordando, o meu cérebro já estava funcionando bem, sem movimento. Porque ele acordou, ele não falava, ele não não falava mexia e não nada. mexia. Mas tudo. consciente. via e ouvia tudo. Via e ouvia tudo que estava acontecendo. Tudo, olho e Que tal. coisa. Você tinha noção da gravidade da sua situação? Não. Ali, voltando, não. Assim, depois, aos poucos, eu comecei. Só que aí, como deu a sepse, as infecções durante essa recuperação, já dentro da UTI, eu estava tendo um pouco de delírios. Aí as coisas iam e vinham. Isso eu lembro também. Só que o meu cérebro já estava tão reorganizado que até isso eu entendi. Teve um momento que eu comecei a falar assim, cara, eu tô doidão mesmo. Não tem condição. Era Olimpíada. Você lembra? Sim, teve as 2021, Olimpíadas. em 2021, que foi atrasada. Por causa da pandemia. Isso, então... E eu ficava Eu botava retado, pra ele porque assistir eu lá, ficava né? retado porque eu não podia mexer, eu não queria vai ver Band, e eu não sabia que não estava passando em outro canal, e eu não falava, e não mexia, e nada. Eu lembro, quando eu voltei, com todo carinho, eu voltei, deitado assim, né? Eu mexi o dedinho só assim. Eu lembro disso. Eu tentava levantar a mão, não levantava. Não Nossa. conseguia. Porque era tudo com neurobloqueador, para você realmente não se mexer. Uhum. E eu lembro de voltando. Mas aí... E assim, e voltando para o papo dos casais que oram,
Aí eu vou dar o depoimento, assim, de pessoas também, que isso que marca. E a gente sabe, e Mariana sempre me exigiu, entre aspas, que eu fizesse esse depoimento, que eu falasse sobre isso, e eu naquele momento eu nunca fiz. Ela sabe disso, eu nunca estive tão envolvido igual nós estamos hoje. Era uma outra pergunta que eu tenho para depois. Se antes disso vocês tinham o hábito de estar muito envolvido com rezar, com religião, não, com sempre confiança? fomos. Mas a Mas gente não é igual amadureceu agora. demais agora, né? Agora é uma igual coisa... agora. Mas aí eu lembro que um amigo meu, um dia me pegou, eu tava com oxigênio ainda em casa. Aí falou, eu vou dar uma volta com o Maurinho. Aí Maria, não, que não pode, que não dá, que não sei o quê, infecção. Não, eu vou com ele na roça. Eu falei, não, mas como é que... Não, eu fui. Aí o Luiz não foi, não? Foi não. Aí eu fui com oxigênio nele, aí ele veio falando, cara, Maurinho, você não tem noção do que você revirou, velho. Ele falando comigo assim, sabe? E ele era de outra igreja, ele é evangélico, e ele falou assim, paz, você não tem noção. Maurinho, o tanto de gente que não ia na igreja passou aí por causa de vocês, casais, que estavam abandonados, perdidos. Eu sei de vários. Pai, sua esposa, bicho, ali, ó, sua mãe, depois aquilo ali. O cara passou, quem não rezou, mesmo, o cara passou a rezar. Nós, Maurinho, lá dos Estados Unidos, a gente via nas redes sociais, tinha aqueles movimentos, vocês em volta do hospital, não tinha uma corrente que vocês faziam? A gente fazia lives, né? E a gente conseguia acompanhar falando da corrente de oração. É um testemunho real, vivo, né? Isso aí. E enaltecer realmente isso, a importância do casal, porque assim, as pessoas queriam acompanhar a Mariana, mas muitas pessoas, os homens também por amizade ao Maurinho, e acabava que com isso conectava mais casais em oração, né? Sim. Como isso foi muito forte. A história de vocês realmente é muito bonita, vale a pena a gente falar sim, porque os milagres estão aí, né? Pedir, recebereis, Mariana clamou, foi fiel ali nas orações. Na hora da dor, que é aquela hora que a gente não tem força, você conseguiu essa força surreal, gente, é de Deus mesmo. Ela porque... grávida, né? Imagina, com um menino pequeno, né? 3 anos, é uma força muito surreal. Jovem. Então, assim, a gente fica super feliz de hoje estar aqui com vocês, podendo conversar sobre isso, contar sobre essa história e hoje com uma resposta feliz, né? Um resultado positivo. E podendo encorajar outras pessoas. Não quer dizer que todos receberão o milagre de ser curado, como a gente já viu, né? Outros casos que não receberam. Mas como é importante manter essa fé, o clamor que pode acontecer. E também, se não for para ser, ok, mas está amparado pela fé, né? Sim. Essa fé, eu acho que foi o seu amparo maior ali o tempo todo. Certeza. Não era a vez de Maurinho. Maurinho não tem mais missão aqui nesse plano aqui. E aí, depois disso tudo aí, como é que vocês resolveram? Tem uma data nova para comemorar a vida? Duas datas, todo ano. Como é que é agora essas comemorações? Legal, dois aniversários. Vocês casaram que mês? Que data? Setembro, 8 Setembro. de setembro. E a alta de Maurinho foi quando? Foi 31 de agosto. Agosto, é pertinho também, mas né? a comemoração que a gente faz hoje, Abel... dia 2 de julho. Julho, por quê? Porque foi o dia que morreu e não que morreu. morreu e não morreu. Que aí todo mundo já estava o milagre foi ali, né? O milagre foi ali. Sim, mesmo que no dia do áudio. Você contou que teve todo aí existe uma jornada, mas ali foi um marco, né? Foi. Aí existe 2 de julho. Existe ainda uma disputa, se é 1 ou 2, porque tem gente que opera que é no 1 e tem gente que opera que é no 2, porque a mensagem para você, Abel, se você tiver ela ainda, você vai ver que é 2. Julho. Provavelmente. Estou nos Estados Unidos, né? Sim, mas eu falo com ele que no dia 1º ele morreu. Primeiro no que dia 2 ele ressuscitou. Então é no dia 2 que a gente tem que comemorar, né? O milagre foi no dia 2, que foram feitos todos os testes, né? E tudo, e a gente constatou que realmente... E ele dando tudo ok, passando em tudo. Maurinho, você é bom aluno ali, ó. Ganhou tudo positivo. Eu acho que eu nunca fui do mal, Roberto. Se eu fosse um cara do mal, eu tinha ido embora. Tinha ido? Tem missão aqui. Tem missão. Você tinha uma filha tem... prestes a nascer, né? A sua esposa ali clamando, a sua mãe se reuniu toda a família, né, Mariana? E hoje o filho já tem 7. Vocês conversam sobre isso? Ele tem consciência? Sim, como é que é? Tem. Ele lembra de várias coisas. Mãe, você lembra quando o papai estava no hospital que aconteceu isso?
Porque quando o Mauro ficou no hospital, eu fui para casa dos meus pais. E aí ele fica, quando a gente morava lá na casa da vovó, então assim, ele lembra de várias coisas, porque 3 entendeu? meses é muito tempo, né, Sim. Mariana? Não é um fim de semana, são Sim. 3 meses, é tempo pra caramba. E quando eu voltei, Roberta, pra casa, assim, a gente meio que fez uma força-tarefa para sair, porque tinha gente do hospital que não queria que eu saísse, porque eu ainda não estava tão bom. Ele não andava, oxigênio para o tudo, oxigênio, né? Então, assim, eu voltei, aí eu falo que, assim, a primeira semana em casa, os 4 dias, né, que eu falo, foi melhor do que 2 semanas dentro do hospital. Mas, assim, tinha 2 balas de oxigênio dentro de casa, eu saía da sala. Em casa você se sentiu melhor? Sim. Maurinho, e quando foi que você teve consciência do quão grave foi e do quão você viveu um milagre, do quão importante foi esse momento de fé da Mariana e da sua família? Em que momento que caiu a ficha para você que você falou, caramba, eu passei por tudo isso? Papai, não teve, assim, teve vários momentos que eu comecei a entender. Primeiro que quando eu voltei a si, eu não falava e eu não conseguia entender. Aí, ainda na UTI, eu não falava, mas eu já estava... Sim, era incógnito. Lorena me entendia bem. Eu não entendia nada. Lorena, não é nada. E Lorena ainda... Lorena é não, sua irmã. Mentira, porque Lorena virava para ele e falava assim, você está falando Coca-Cola? E ele... E eu só falava, você quer suco? Entendeu? Então, assim, né? Eu queria... Sim. Ela sabia, ela ia nas palavras uma mágicas. Coisa, quando eu voltei, eu achava que... Eu não sei porquê. Eu achava que eu tinha sofrido um acidente no sul do Brasil. Caramba. Eu tava numa cidade, na minha mente, tipo assim... Caxias do Sul. Sabe? Lá no sul, verdade, assim, eu bati de carro, sonhei com isso, sei lá o que foi, e eu achava que eu tava lá. E como a minha cabeça tava boa, eu não entendia como que minha mãe aparecia, meu pai aparecia, tava. Aí eu comecei a ficar assim, cara, por que estão em Ares e vêm pra cá e voltam e não estão? Não estão. Você não tinha eu não tô lá. consciência de que era o Covid, né? Sim, mas eu falei, eu não tô lá. Eu tô. Onde é que eu tô? Aí, não, em Ares. Aí, então, eu comecei a entender. Vamos botar assim uma parte. Agora, que as coisas foram um milagre, aí foi já na recuperação mesmo. Lá em casa, para poder entender que as pessoas indo falar, os amigos, né, já fazendo visita. E aí, as mensagens no WhatsApp. Quando eu abri o meu celular, quando eu comecei a poder mexer... Você começou a ver, eu comecei a ver que... E quando você escutou essa áudios, mensagem pela primeira vez, qual foi a sua reação? Cara, foi sensacional. Cara, eu falo para todo mundo nos depoimentos que eu dou em palestras. Aí eu falo que é um testemunho de vida, para a vida. Poucas pessoas no mundo, vai saber a reação dos seus amigos no dia que você morrer. E eu sei dela. É verdade. É curioso, eu mas sei. né, não morreu, mas eu sei teve quase... Ficou algumas horas com essa notícia como verdadeira. Como ia, e pessoas mandando mensagem de pêsames. Você recebeu mensagem de pêsames, meu. Eu tô com você, de oração. Eu tenho aqui umas mensagens de oração que se você parar para ouvir, Abel, você sabe que de vez em quando ele ouve, né? Ele pega lá e fica ouvindo as pessoas. Você tem ele gosta de ficar momentos? vendo. Isso te deixa mais forte muito, e seguro de que você realmente venceu. Muito. Pessoa séria, sabe? O cara... De vez em quando eu ouço, às vezes ele tá num lugar assim, ele tá ouvindo um áudio ou um vídeo, alguma coisa assim. Da época. E o cara falando assim, cara, pelo amor de Deus, Senhor, se você puder, salva esse cara pra mim e tal. Então... É bonito, né? Ouvir uma rede de se sentir querido também, claro. Né? Você vê com as pessoas. E é o caso, né? Sim. Muita gente torceu pela recuperação, orou.
cara, é realmente E eu não tenho milagre. dúvida de que todo mundo enxergou realmente e viu o milagre acontecer, né? Porque foi, né, real. As pessoas viram realmente esse milagre acontecer. É muito bonita mesmo a história de vocês. Muito bonita. A gente nem vai falar hoje muito de dinheiro, né, Abel? Hoje não é o foco. Aqui, hoje o Carteira do Casal, Carteira a gente do Casal fala a gente futuca também, tá? sobre vida do casal, parte financeira, né? Carteira tem a conotação em português, né? Sim. De tanto gastos recorrentes Abel, já quanto achei. de investimento. Já achei pra gente falar. Já achei pra gente achou falar o quê? de Carteira do Casal com o tema aqui de Maurinho e Mariana. Vamos lá. É um tema sério, Olha, agora, gente. é polêmico? Maurinho quase morreu. Polêmico? Polêmico. Opa, tem polêmica Maurinho no quase Carteira morreu. do Casal. Mariana, e se Deus o livre acontece qualquer coisa, porque a gente já viu casais passando, né? E é uma realidade. Você conhece hoje ou conhecia na época a vida financeira da família? Era tudo transparente, tudo junto? Ou você não saberia por onde começar para resolver? Não saberia por onde começar. Foi assim, até antes dele entubar, ele me chamou, pediu que eu entrasse no hospital e aí estava naquela... eu não poderia, né? Ainda mais estando grávida, só que aí conseguiram, eu coloquei o EPI todo e tal, eu consegui ter acesso a ele. E aí ele começou a passar todas as senhas de banco, senha, tudo. Fez um bloco de notas assim, tal, senha do Cicobi, tal, a conta do papai, porque ele mexe com tudo, a família dele, né? Então, assim... Ninguém tem acesso a nada, só ele, a mãe dele, o pai, ninguém. Banco, celular, então, aplicativo de celular, você nada. internado, teve a reação, né? E aí eu fui e tal, anotei tudo, pensa, naquele calor da emoção lá, eu tendo que anotar e tal. Ele, não, bota aí a senha e tal. Aí, tal, no final das contas, ele esqueceu da senha de alguma coisa. A senha de bloqueio do WhatsApp. Aí começavam assim, mandavam mensagem, eu conseguia olhar pela tela assim. Maurinho comprou 3 sacos de cimento aqui na loja e não pagou ainda. Umas coisas assim. Aí eu, meu Deus, mas o negócio bloqueado, eu não conseguia. Responder pra pagar? Gente, uma loucura, assim. E é algo que a gente fala que a gente tem ainda organizar a nossa vida financeira em relação a isso do casal, por conta justamente desses momentos, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas foi um desafio grande, assim. E aí eu tinha que pagar as coisas do pai dele, e aí as irmãs, todo mundo se envolvendo. Qual que é a senha? Qual banco que é? Tá. Não, aí ele tinha um seguro de vida que eu nem sabia, no Banestes. Bilionário. Olha. E aí o negócio venceu naquela, sei lá, aí eu não consegui renovar, perdi. Uma confusão. E, enfim, já sabia. Era mentira. Já estava esperando. Não, pai. Essa carteira do casal não era organizada, não. Você tá vendo? Então, Abel, quando a gente fala da importância, a gente fala muito isso, Mariana, no Carteira do Casal, porque, assim, às vezes as pessoas falam, mas aí você tá enxerido, tá mexendo, às vezes, na individualidade, né? Cada um resolve ali. Mas é por umas horas dessas que é importante a gente saber de tudo e tá com essas informações, porque aconteceu com vocês. E pode acontecer com muita gente. É porque às vezes tem casais que não dividem, né? Assim, a mulher totalmente avessa a tudo que está acontecendo. Ou ela tem a vida dela separada. A gente, pelo menos, acredita na abordagem que a gente fala que o casal é um casal, é um corpo, é único. Então tem que haver tá tudo... Tem que haver uma certa transparência. Mais a realidade de quem mora fora. Porque é diferente. Quem mora no exterior é diferente. Mas, Abel, eles moram queira, aqui. Vocês têm apoio dos familiares. Sua família está aqui, a família dele está aqui. É diferente. Vocês seriam parados de qualquer maneira. Mas imagina quem está lá no exterior. A Roberta. Não tem parente lá, nem eu. Mas essa situação, Abel... É uma realidade diferente de quem está aqui, porque quem está aqui, quer queira, quer não queira, tem um laço familiar da parte dele, da sua parte. Agora, quem está no exterior, geralmente não tem nenhum parente próximo morando para resolver rápido. Para resolver alguma coisa ou para... Mas essa situação, Abel, que eu falo às vezes de não saber, eu até já me peguei nessa situação também. Porque eu não sei se é o caso de vocês, que deve ser, né, por ele ter acesso a tudo. Um dos dois ser responsável por toda a parte financeira, como o Maurinho era até pelo pai, pela mãe, de tudo, né? O Abel sempre foi também lá em casa. Então, por um bom tempo, eu também não tinha acesso a nada de senha, de conta, de nada.
Por quê? A gente acaba ficando confortável, porque tem alguém de confiança resolvendo. E aí, quando a gente está nesse conforto, a gente nem quer esse tipo de aborrecimento. Não é por não ter transparência, é para evitar o aborrecimento. Aí teve um dia que o Abel viajou para o Brasil e eu fiquei sozinha com os meninos em casa. E eu me peguei pensando, eu falei assim, gente, se eu precisar ir para o Brasil, de repente eu não sei onde está o meu passaporte. Eu assim, deixei tudo tão na mão dele que eu não sabia nem cadê o meu documento. Aí quando ele chegou, eu falei, Abel, eu preciso começar a saber das coisas. Mais, né? Porque eu deixo ele resolver tudo, né? A gente vai viajar? Eu nem sei como que entra nos lugares, eu sei que ele passa os documentos lá e eu vou. Mas então, assim, a gente fica um pouco na zona de conforto, e até um recadinho aí para as mulheres que estão nos assistindo, que a gente deixa, às vezes, na mão dos maridos por estar na zona de conforto. Pode deixar ele fazer toda a parte chata, ruim de pagar. Mas tenha anotado todas as senhas no seu celular, num bloquinho, num caderninho, numa agenda. Tenha tudo anotadinho, porque uma hora a gente pode precisar disso. Agora eu tenho tudo anotado. Não faço nada também não, tá, Mariana? Também não pago nada não. Mas eu tenho tudo anotado hoje. Porque pode acontecer, né, gente? Olha, aconteceu com vocês. Aqui tem casais, a gente compartilha. Ela tem a senha do meu celular, eu tenho a dela. Não que eu vou ficar xeretando a vida dela, não é o caso. Mas tem casais que não, a gente respeita. Já entrevistamos, né? Casais não é para vasculhar, né? Que tem a vida totalmente. Cada casal vai ter sua história. Mas a gente acredita que quando há uma comunhão, né, a tendência, no nosso entendimento, é que o casal estabelece um vínculo maior, né? Isso tende a ajudar. Não é regra, porque ninguém é dono da verdade, né? Não quer dizer que uma regra ou algo que um casal faz que dá bem para esse casal vai ser bem para o outro casal. É uma história muito, né, pessoal. Não é regra, gente, mas saber as senhas do banco, vamos lá, né? A gente tem que saber. É uma dica, né, Roberto? É uma dica, ó. A Mariana passou por isso. Verdade, eu também já fiquei pensando como que eu ia viajar. Meu Deus do céu, eu não sabia de nada. Então, e ela viu, ela falou da senha, mas teve sempre um amparo, tem a cunhada, tem alguém. Sim. Mas imagina, Roberto, nos Estados Unidos, sem ninguém, entendeu? Tem que pensar. Não, mas a situação foi assim também. Mauro tem os negócios dele, né, com a família dele. Então, tem o gás, tem a parte do rural, tem outras empresas. Então, assim, foi bem desafiador, sabe? A gente ter que dar conta de tudo. Fez um investimento em tal banco. Assim, eu realmente estava perdida naquela situação. E aí, claro, né, por a gente morar numa cidade pequena e tudo, a gente teve apoio, né, de gerente de banco, teve toda a facilidade, né, e conseguimos resolver. Mas, realmente, não é uma tarefa fácil, assim, ainda mais tendo que passar por tudo aquilo, vivendo, né? E ainda tendo que lidar com essa realidade operacional da vida acontecendo. Exatamente. A minha sogra, na época, estava bem ativa, assim, ainda conseguiu dar conta das coisas do comércio, não é fácil, né? Então... Eu me lembro na época da morte do meu pai, né? Já tem um tempo. Nossa, não é fácil. O pai morreu de forma repentina. Eu lembro. E a gente teve que resolver várias coisas, eu e meu irmão. É um estresse de uma perda grande, né? Perder pai e mãe, só quem já perdeu sabe a dor que é. Não, a sorte do seu pai, a sorte do pai do Abel, porque o Alberto, na época, era jovenzinho, no meu filho, o neto, né? Então, ele que fazia tudo pro meu sogro de e-mail, celular. Então, ele sabia todas as senhas do avô. Foi a nossa salvação. Que aí abria nos e-mails, abria o celular, porque ninguém mais sabia. Tinha essa coisa que você falou, de cobrança, né? O cara, seu pai tá... A gente nem sabia que não acompanhava. Gente, a gente vive na época do aperto de mão pra gente, né? Aí então, o cara... Então, é uma situação... Porque são coisas da vida. Mas tem a dor, Roberto, imagina ela grávida, com o esposo numa UTI, numa situação dificílima, né? Ainda tendo que resolver coisa operacional. Tem que resolver questão... Não é algo simples mesmo. É algo que tem que ser lidado com muito... Tem que ter transparência. Tem que ter realmente um bloquinho anotado, tudo. Hoje, a gente tem que tentar ter esse exercício, por mais que ainda a gente não consiga. Mas eu acho que a gente deu uma relaxada total, assim. Você falar que se eu lembro das senhas, não lembro, né? A gente tem que
Mas tem que deixar mais ou menos um jeito. Para ter essa comunhão, né? Para acontecer. É porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, É né? verdade. É verdade. Nunca acha. E aí você fica... É o que eu falo, é a zona de conforto, de quem é muito confortável. É muito confortável. A gente está nessa situação de ter quem faça tudo e não precisar se preocupar. É muito confortável. Uhum. Mas tem a outra parte, que como você viveu, é complicado. Então, tem que estar um pouco preparada. Eu consegui agora pelo menos ter as senhas, mas também não quero assumir nada, não. Deus me livre. Não faz nada, não. Não, eu só gasto. Acesso. Deixa a Abel pagar e eu gastar. É melhor assim. Mas eu já faço isso já. Então, e lá, quem gasta mais esse casal? Vamos agora mexer com a carteira do casal. Vixe, eu lembro do nós não somos uma família gastadora, não. Não, né? Economiza, guarda para o futuro. Vocês estão no mesmo perfil, assim? Ou um vai mais que o outro? Não, né, amor? Acho que não. A gente não é um casal esbanjador, a gente não gasta muito. Eu tenho um processo muito de investimento hoje, né? Então, nas coisas mesmo, né? Então, tudo que... Você investe aqui, na região? nas minhas coisas, nossas coisas mesmo. Então, botando fazenda para produzir, comércio, indústria. Aqueles vídeos que você fazia do milho, né? Vou voltar. Foi antes. Foi? Eu comecei a fazer até na época... Naquela semana eu tinha feito uma área. Então, você fazia, tô acompanhando aqui. E eu vou fazer de novo, começar agora. No Instagram. E vocês conversam sobre esses investimentos? É uma decisão do casal? É uma decisão... Não, né, amor? Eu deixo mais por conta dele mas mesmo. Você assim, ele é dentista, pensa, né? Sim. Você tem seu consultório aqui, Linhares. Então, tem sua profissão. Sim. E nessa época... Como é que foi? Eu parei de atender, Parou, né? Porque não tinha cabeça, imagino, né? Na verdade, eu já tinha parado porque antes, quando eu soube que eu estava grávida, a Manuela veio de surpresa. Então, quando eu soube que estava grávida e grávida não podia sonhar em pegar, e eu trabalhando na boca, eu não tinha, né, condição. Era risco então, eu total, tinha parado, né? de trabalhar. E aí, deixei outros dentistas trabalhando. Eu tinha 2 consultórios na época, hoje eu só tenho 1. Mas eu deixei outras pessoas, né, na frente para poder conseguir ficar em casa. Mas aí, depois, quando o Mauro, né, teve tudo isso, eu continuei e fui até o final da gestação sem atender. E voltei, né? Desde logo depois que a Manu nasceu, eu já consegui voltar e... É dentista dos artistas. A gente ficou sabendo, o Alemão do Forró teve aqui e falou que ela aqui, doutora Mariana, que deixou o sorriso do Alemão do Forró, Abel, em dia. Ele me falou, ele contou pra mim. Ele que foi entrevistado no Management, no podcast, que a gente também tem, e ele falou... Aqui, ó, doutora Mariana, minha dentista. E doutora Mariana, quem quiser te encontrar, quiser ter o sorriso assim, igual do Alemão do Forró, gente. Quer ter o sorriso do Alemão do Forró, doutora Mariana, como é que te encontra? Isso aí, a gente tá no Instagram, hoje a gente consegue ter acesso, né, a todas as pessoas e serviços ali no Instagram muito fácil. @DRA, de doutora.marianabaldi. Joia, vamos pedir para colocar aí a edição e aí o pessoal te encontra. Doutora Mariana Baldi. Isso, todos os convidados colocam. Como que a pessoa... Porque a gente divulga no YouTube. São milhares de pessoas que assistem. Alguns se identificam. E quer aí saber como é que eu acompanhar. entro em contato. Às vezes o cara pergunta lá. Como é que eu entro? No vídeo tem lá o contato. No final do vídeo tem a rede social de como você entra em contato. Alguém pode querer entrar em contato com a doutora Mariana. Gosta da história, né? Se quer acompanhar, quer saber mais. Com o seu depoimento, com o seu testemunho. Sei lá, quer interagir, e trocar uma ideia. É legal, né? Muitas pessoas, até meus pacientes mesmo, muitas pessoas hoje não sabem da minha história, né? Disso tudo que eu vivi. É legal compartilhar isso. É muito bom compartilhar. Vamos convidar vocês para algumas lives, algumas coisas que a gente faz. Quero participar num reboot lá nos Estados Unidos. Isso. Vamos embora. Tem que marcar Estaremos aguardando vocês. A viagem lá para Flórida, para a gente se encontrar lá. E o Maurinho, a gente encontra nas redes sociais. É Maurinho Rossoni. Maurinho Rossoni, Instagram. Facinho, Instagram, todas as redes é padrão. Maurinho Rossoni. É o mesmo nome. Isso aí, pode entrar. Na tela também, né? Olha Maurinho, lá. @
somos muito acessíveis, estamos sempre presentes, fazendo aí um pouco de tudo, né? Maurinho é o líder da direita aqui de Linhares. Se Deus né, quiser, estou me tornando. É isso aí. Estamos fazendo um movimento conservador, né, principalmente. Ativa. É missão mesmo, né, Maurinho? Depois disso tudo, você colocou isso como uma missão. Uma missão, de é vida, fazer de querer fato, servir, né? Ajudar, retribuir. Com certeza, nos a valores que a gente comunidade. tem, valores cristãos, né, de defender o que a gente pensa, defender quem é rosa, quem é azul, e Isso entrar aí. para essa dinâmica, né? Porque você ser mais um é fácil, Abel. Você pode estar muito bem acomodado em casa e não querer enfrentar o sistema, né? E o sistema está aí, está posto, né? Então, quantas hoje, vamos falar assim, dentro da direita conservadora, né? A gente hoje ouviu uma postagem falando, né? A Boeing não adere mais à agenda woke. Então, isso, há uns anos atrás, você não via ninguém se posicionar contra o esquerdismo, né? Contra esse movimento que atrapalha, de fato, algumas Essa famílias, cultura, né? Que tem no Porque mundo. tem gente que se atrapalha, tem gente que não. Tem pessoas que, se ela é de direita ou esquerda, tanto faz, porque não atrapalha a vida pessoal dela. De verdade, não atrapalha. Tem gente que tem uma consciência muito pessoal, que não importa. Agora, tem pessoas que, infelizmente, são influenciadas por ter um lado esquerdista. E aí, quando você se assustar, né, a gente tem N exemplos daqui, não é exemplo de fora. E se você não posicionar, passa. E aí passa e você não entende. Vou dar um exemplo agora. Teve uma escola que falou que não ia ter mais Natal. Não ia comemorar o Natal, ia ser holiday, não sei o quê. Aí, mas Por ser por uma quê? festa cristã, né? Porque não, porque o Aqui- Estado é laico. Aqui, que loucura. Laico e quê? Mas tem Halloween, Abel. Ué, tem Halloween e não tem... É. Que isso? É muito complicado, né? E assim, Só é que bonito ver a luta só- de vocês. só que se porque, não de fato, posicionar, tem que posicionar. passa. Passa. E fica uma coisa normal. Virar, não, ano passado não teve Natal e tal. Gente, Fica. como assim? É uma coisa pequena, vamos botar, né? É uma comemoração, mas como assim não vai ter, né? Então, Acho lá que é uma luta atrás, que se você vale. pensar, meu, lá atrás, quando a esquerda fez o movimento consciente e foi consciente no intuito de tornar o Brasil um Estado laico. Não estou falando que foi certo ou foi errado. É um posicionamento. E eu não brigo com ninguém contra isso. Se o cara não... Depois você sempre vai levar a mensagem de Jesus, que esse é um propósito que eu tenho, Mariana, para quem não tem, e o Jesus nosso, ele pediu para a gente isso, leva a minha mensagem a quem não tem esse acesso. Então, você vai levar. Estamos levando, é um propósito. Mas eles quiseram implantar. E aí deixaram essa brecha. Então, você tinha as escolas, né, cristãs e aquilo foi acabando. A sorte nossa é que isso da direita começou a aflorar e vocês estão nos Estados Unidos hoje e eu sou Mariana que me trouxe isso, eu não estava acompanhando esse movimento, o quanto que o catolicismo está crescendo nos Estados Unidos. Não é a maioria, Não mas é. está crescendo. Não é a maioria, mas aonde mais cresce é nos Estados Unidos está no mundo crescendo. hoje. Então você vê artistas hoje de Hollywood fazendo depoimentos diários de oração. Sim, católicos. tem um aplicativo que eles criaram. Exatamente. Artista Então, de Hollywood. Então, escolas em brigando. Nova York, católicas, fazendo um movimento que não tinha. Então, assim, eu não tô... Nós somos, né, católicos, mas eu tô falando do movimento cristão. Cristão. E aí as coisas, se nós não fizermos isso hoje com um propósito de vida e ter essa missão, as coisas a gente viu como estava. De deixar que Não pode pecar pela missão, né? a gente viu Ficar quieto. temas sendo implementados na nossa vida e se não acordasse, ia ser o banheiro unissex ia passar. Ia passar, Abel. Ia ser normal. Ia implantar e se Mas em ninguém desse alguns o grito. lugares lá nos Estados Unidos já existe isso, tá? Mas em alguns escolas lugares, infantis, não.
Ah, tá. Não, você pode fazer. Seria passado em escola infantil. É isso Olha aí. só que absurdo. É isso Tem aí. em Nova York, em alguns restaurantes, algumas Tem. casas, mas Não, é lugares de Califórnia adulto, também. é, Mas que a o gente quem- sabe mas que é o lugar de adulto- adulto. É. O adulto, Califórnia você é também. o cara que se vira, se o cara é homossexual, a vida dele que ele tem pra lá, eu não me importo com a vida pessoal de ninguém. Agora, Uma criança, né? você fazer influenciar uma família que talvez, coitada, não tem conhecimento É. de nada, vai deixando, e aí a agenda do outro tá aí pra Verdade. tá abraçar aí. um um público. Mas o mundo já está mudando, né? Já tem novas... Acho que as novas- pessoas estão com coragem de Então, lutar, coragem de falar, e a gente está mais aberto também a falar e a cobrar, porque há um tempo atrás, se a gente cobrasse e falasse, a gente estaria até cometendo crime, né? Tá seria sendo- cancelado. né? O é- termo que fala, sim. cancelado. Você não É, pode expressar a sua opinião preconceito. livremente. Igual na época, no nosso podcast, lembra que o nosso editor, o que faz a legenda, O jornalista. jornalista aqui, o COP, ele perguntou se a gente não tinha medo de ser cancelado, porque a gente pregava no podcast ser uma família cristã, conservadora, né, com valores Ele falou. calcados no embasamento Na de Bíblia. Cristo, na Bíblia, porque algumas posições que eu colocava, eu podia ser cancelado. Sim, Aí eu falei, não tem problema nenhum. Preocupado se eu for ser cancelado por isso, que seja. isso aí, Não tem Abel. medo. É. Eu falei que eu seja, porque eu estou falando que eu É, foi- acredito. Mas Entendeu? claro. Foi o né? que ele falou, até onde vocês vão manter esse posicionamento de vocês? Isso é real ou isso é um personagem? Eu falei, não é personagem, somos nós, a gente vai que manter loucura. porque é nossa verdade. Porque às vezes as pessoas falam até para fazer uma cena e depois se alguém te apertar, você fala, não é bem assim. Não, mas Não, hoje o mundo, a linha que o mundo estava indo para isso mesmo. A Sim. pessoa não podia. Muita gente não fala nada com medo. Ah, não sei como é que vai ser. Às vezes até acredita em algo parecido que a gente acredita, mas não quer se expor. Não quer se expor. Porque pode ter alguém lá que vai querer. Concordo. Aí muita gente acaba não se expressando de maneira livre, né? Sim. Porque fica, às vezes, receoso de sofrer esses cancelamentos, que é ridículo, né? É ridículo. Ridículo. Foi muito bom ter vocês aqui hoje, esse assunto que rendeu, né, Abel? A gente conversou sobre esse Depois- milagre, conversamos sobre o mundo, como tá hoje, como a gente vai lutar, continuar lutando, né, Maurinho, né, Mariana? aí. Estamos Isso aí. aqui para lutar, né, não, Abel? Isso aí. As redes sociais já foram colocadas, então quem tiver interesse em encontrar a doutora Mariana e o Maurinho, é só acessar. O Instagram deles vai estar aqui agora para vocês poderem estar conferindo. E quem quiser encontrar o Abel, ele tá no Instagram abel.fiorotti.usa. Tá no canal do YouTube com muita aula sobre contabilidade americana, tudo sobre contabilidade nos Estados Unidos, o Abel vai te ensinar. E além disso, quem quiser um dia vir morar nos Estados Unidos também, como nós moramos, tem esse sonho, esse desejo aí no coração, como é que faz, Abel? Qual é o passo? Ó, clica aqui nesse QR Code que está aqui na tela, entre em contato com a equipe super especializada que vão te atender com a maior referência da Moraeua, do meu amigo Roberto Spigo, doutor Rafael e toda a equipe lá da Moraeua. Tem pessoas exclusivas para atender você que é nosso seguidor, você que nos segue aqui no YouTube, inscrito no canal. Clica no QR Code, já agenda a sua entrevista para eles atenderem, para você ter lá seu processo de mudança de maneira segura e planejada para os Estados Unidos. É possível, hein? É possível. E se você tem esse sonho de morar nos Estados Unidos, tem desejo da América, depois de você clicar nesse QR Code, você pode ir no meu Instagram, Roberta Vigno USA. Todo dia eu mostro um pouco de vida na América, vou dando umas dicas, vou mostrando para vocês como funciona a vida lá. E daí vocês vão também aprendendo um pouquinho, vendo como são as coisas. Mas não deixe de clicar aí no QR Code e começar esse sonho com uma equipe realmente de confiança. E também, gente, não esqueçam de se inscrever no canal e dar o like, porque quanto mais pessoas derem o like no vídeo, que assim a gente vai conseguir impactar o maior número de pessoas. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado desse papo aqui inspirador, uma lição, né? Um Foi depoimento. maravilhoso, gente. Muito Até o obrigada. próximo episódio. Deus te abençoe. Como sempre digo, vamos em frente.